Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Biologia. Lembrando que esta aula é destinada aos alunos do segundo ano C do médio da Escola Sebastião Pereira Vidal, o MASA. Eu sou o professor Osmar e em nossas últimas aulas vimos características do gene, do cromossomo, do DNA, enfim, em muitos aspectos da biologia molecular. Hoje vamos entender como que tudo isso pode ser aplicado na área da ciência e também em algumas áreas profissionais. É isso aí e bons estudos. Antes de mais nada, vamos às habilidades desta aula. Ao final deste conteúdo, o aluno será capaz de reconhecer a importância dos testes de DNA na determinação da paternidade, na investigação criminal e na identificação de indivíduos, assim como reconhecer as aplicações da engenharia genética na medicina, entre elas a terapia gênica. O DNA está presente em nossas vidas em vários aspectos, seja assistindo uma série policial em que uma personagem foi presa por conta de material genético deixado no local do crime, seja através de coluna social, quando um artista faz DNA para saber se o filho que tem com a fã é realmente dele. Enfim, o DNA está em nossa vida em vários aspectos mesmo, seja biológico, no caso, compondo a nossa estrutura, estando dentro dos núcleos celulares de nossas células, compondo o nosso organismo, ou até mesmo estando nas fontes de informação que consumimos, seja digital ou impressa. Se tivesse uma analogia perfeita para definir o que é o DNA no conceito, entenderíamos que seria como um chip, como um HD. Assim como o chip e um HD está para uma máquina, o DNA está para a gente. Ele é uma fonte de informação, é um armazenamento de informação e uma transferência de informação, além de outras funcionalidades que o DNA possui também, assim como síntese de proteína. Antes de começarmos sobre as aplicações da biologia molecular em várias áreas da ciência e áreas profissionais, é importante ir a uma pequena recapitulação do que é o DNA. Vamos mais uma vez à analogia da escada, imaginando que o DNA é uma escada helicoidal. Logo aqui nos degraus, teremos quem? Adenina, timina, citosina e guanina, as bases nitrogenadas, lembrando que a adenina faz par com timina, citosina com guanina. Entre elas, sempre terão as pontes de hidrogênio. Esses compõem as degraus. Enquanto que o corrimão é composto pelo tipo de açúcar, no caso desoxirribose, e o fosfato. Então aqui temos o corrimão, que é composto pelo açúcar e fosfato, enquanto que os degraus compostos por bases nitrogenadas, unidas a pontes de hidrogênio que formam os nucleotídeos. Agora vamos deixar um pouco de lado essa ideia de dupla fita com nucleotídeos, esse esquema básico. Agora vamos estudar os elementos moleculares mesmo. Lembrando que moléculas são conjuntos de átomos. Aqui temos a molécula de desoxirribose, ou melhor, do açúcar do DNA. E esta aqui é do ácido fosfórico, tendo o fósforo bem aqui ao centro, ou seja, o fosfato. Então, temos aí então a composição da fita do DNA, que é aquele esqueleto, o açúcar e o fosfato. E aqui temos as moléculas das bases nitrogenadas. Como podem ver, timina possui 2 oxigênios, 2 nitrogênios, 4, 5 carbonos e 3, 4, 5, 6 hidrogênios. Logo mais, citosina possui 4, 5 hidrogênios, 3 nitrogênios, 4 carbonos e 1 oxigênio.
Logo mais veremos também adenina e guanina. E percebam a diferença entre as moléculas, é muito importante. A adenina, por exemplo, ela não possui oxigênio, como podem ver, possui 3, 4, 5 nitrogênio, 4, 5 carbono e 3, 4, 5 hidrogênios. A guanina possui um oxigênio, possui 3, 4, 5 hidrogênio, 3, 4, 5 nitrogênio e 3, 4, 5 carbono. E logo mais percebam que verão as moléculas dos nucleotídeos. Essas são apenas as bases nitrogenadas, como podem ver. Aqui eu tenho adenina, uma base nitrogenada, aqui eu tenho timina, outra base, e as duas pareadas formando nucleotídeos. E aqui em verde representa quem? As pontes de hidrogênio. E aqui é a mesma coisa entre guanina e citosina. Tenho aqui as bases nitrogenadas de guanina e aqui de citosina, claro que em representação, e elas estão conectadas pelas pontes de hidrogênio, assim como timina e adenina. Agora vamos ver de modo geral como que as moléculas vão se conectar. Aqui, como podem ver, são as moléculas de fosfato e da desoxirribose. Logo ao centro coloquei as pontes de hidrogênio. Agora percebam que todas que apareceram eram citosinas. Do outro lado foram agora as guaninas, que são o complemento. E agora a adenina. E do outro lado a timina. E agora a nossa molécula de DNA está formada, com todas as informações que vimos. E essa aqui é a representação clássica, aquela que encontraremos em livros, em documentários, enfim, mas apenas para sintetizar a ideia de como é o DNA em seu formato. Mais uma vez recapitular as estruturas básicas do DNA e a formação do cromossomo, lembrando que se trata de uma dupla fita helicoidal com nucleotídeos entre e pontes de hidrogênio. Lembrando que, neste caso, a dupla fita é composta por desoxirribose, o tipo de açúcar e o fosfato, e as ligações são nucleotídeos, que são bases nitrogenadas ligadas por pontes de hidrogênio, no caso aqui a adenina com timina, citosina e guanina. Enfim, esta é a estrutura básica do DNA em representações didáticas. Lembrando que uma molécula de DNA apresenta porções enroladas em grãos, formadas por 8 moléculas de proteína denominadas de estonas. Cada grão de estona com DNA enrolado recebe o nome de nucleossomo, e os nucleossomos próximos uns dos outros enrolam-se, formando uma espécie de mola, o que é chamada de fibra cromossômica. Essa fibra associa-se às proteínas estruturais e garantem a sustentação, formando então o cromonema. E a condensação do cromonema leva à formação do cromossomo, que nada mais é que esses indivíduos se formando agora. Nós, como seres humanos, possuímos 46 cromossomos quando formados, né, sendo diploides, e células espermáticas que são haploides possuem metade disso, 23, e todos eles estão no núcleo de cada célula que possuímos. Só para recapitular,
o DNA ele está presente no meio intra e extracelular. Isso quer dizer que ele está dentro e fora das células. Ele ficou muito popular alguns anos atrás através da divulgação de testes de paternidade, com as investigações criminais e com a utilização dos transgênicos. Lembrando que os transgênicos eles são feitos da seguinte maneira: eu tenho uma planta que possui um fruto pouco suculento, talvez muito vulnerável às pragas, enfim, possui alguma característica que eu quero modificar. Você encontrando aqueles genes que determinam aquela característica, você pode fazer uma pequena alteração, ou até mesmo incluir genes alheios de outros organismos. Então, com isso, temos os transgênicos, que é muito comum hoje em dia. Mas, fora o senso comum, o DNA já é conhecido e visualizado pelo meio científico desde os anos 50. E com exceção dos gêmeos univitelinos, cada pessoa possui o seu próprio DNA. Lembrando que gêmeo univitelino é quando um esperma penetrou um óvulo e aquele óvulo que formou o zigoto se dividiu, então deu origem a dois indivíduos diferentes, mas semelhantes. E o gêmeo bivitelino é aquele que são dois óvulos penetrados por dois espermatozoides. Este ano viram muito sobre DNA, seja nos aspectos morfológicos, ou seja, as estruturas, como são, ou nos aspectos fisiológicos, ou melhor, na sua funcionalidade. Mas para muitos isso não basta, alguns querem saber como que isso é aplicado no meio profissional, como que é aplicado no meio científico, enfim. Hoje veremos algumas aplicações em algumas áreas científicas e profissionais. E a primeira delas, que é uma área ao mesmo tempo profissional e científica, que é a medicina, que existe o teste de paternidade. Ele é um teste para estabelecer parentesco de progenitor e prole com pai e filho e mãe e filho. Mãe e filho porque no caso de bebês que são trocados no hospital, isso é difícil de acontecer, mas não é impossível. É uma análise comparativa de DNA, você estabelece parentesco através de compatibilidade. Você analisa se é compatível ou não. Isso é informação importante de ter. Por isso, uma análise comparativa. A coleta geralmente é através de sangue dos indivíduos, isso quando as pessoas elas se dispõem a doar material para isso, mas existem outros métodos também, mas são específicos a circunstâncias que o momento pede, enfim, que eu vou explicar logo mais. Se pensar, por exemplo, em um crime, então tem indivíduos mortos, então provavelmente você irá pegar restos mortais, talvez tecidos, fios de cabelo, enfim, mas nesse ponto chegarei logo mais. O grau de credibilidade é de quase 100%, então temos aí 100% de certeza praticamente, as chances de erro são praticamente nulas. São utilizadas sondas capazes de detectar sequências de DNA do ser humano, chamadas de VNTR, ou melhor, número variável de repetições de sequência, porque logo eu tenho sequências curtas de nucleotídeos que se repetem ao longo do trecho da molécula de DNA. Então, vamos pensar numa hipótese CTA, GAAT, enfim. Então, há uma sequência que se repete ao longo desses trechos da molécula de DNA. Então, é retirado essa sequência do pai e essa sequência do filho. E com isso é feita uma análise comparativa para analisar a compatibilidade.
com a informação de que cada pessoa possui um padrão específico dessas unidades e que são herdadas de progenitor para a prole. E isso dá 100% de eficácia no teste de DNA, seja ele positivo ou negativo. E como eu disse antes, o DNA ele pode ser extraído do sangue, mas também pode ser extraído de pele, pedaços de pele, esperma, etc. Só que nesses casos ocorrem de acordo com as circunstâncias. Vamos pensar assim, uma pessoa que quer fazer DNA com outra que já faleceu. Então, com isso, é exumado o corpo e através do corpo é extraído partes que seja possível extrair DNA, que talvez esteja menos decompostas, enfim. A pele, ela também pode ser extraída nesse caso, pedaços de pele muito comum, principalmente na área da criminologia, quando você pensa em uma vítima que foi assassinada e por baixo das unhas é comum encontrar pedaços de pele do agressor, quer dizer que ela lutou com o agressor, e através deste pedaço de pele por baixo das unhas é possível encontrar este agressor. Esperma, em caso de estupro, morte, estupro seguido de morte, enfim, é possível extrair DNA para encontrar também o possível agressor, ou melhor, o possível estuprador e assassino. Coletado o material de ambas as partes, o próximo passo é realizar o isolamento do material genético utilizando enzimas de restrição, lembrando que enzimas são proteínas que catalisam outras proteínas específicas, vamos pensar aqui na celulase que catalisa a celulose, enfim. Este DNA fica fragmentado em pequenos pedaços. Os pedaços são separados em um processo chamado de eletroforese, em que utiliza a corrente elétrica para esta separação. É utilizado então outro equipamento com luz ultravioleta e corante específico que traduz a imagem do DNA a ser estudada. Só para lembrar, todos os seres vivos possuem células, são inúmeras e desempenham inúmeras funções. A biodiversidade é enorme, se tratando de células. Somente nós, seres humanos, temos vários tipos de células e elas têm funções diferentes e formatos diferentes, e elas compõem nossos órgãos. Mas uma característica que é fundamental e igual para todas é que sempre no seu núcleo haverá o material genético composto por DNA. Nós, por exemplo, temos as nossas fitas de DNA que são compostas por um tipo de açúcar e fosfato, que o açúcar seria o desoxirribose, mas compondo ali os centros nucleotídeos adenina, timina, citosina e guanina, lembrando que sempre farão par, sempre que terá timina de um lado, do outro teremos adenina, sempre que eu terei guanina de um lado, do outro terei citosina, e lembrando que elas se complementam. Lembrando que adenina, timina, citosina e guanina são individualmente bases nitrogenadas e quando estão juntas são nucleotídeos. Eu tenho a adenina que é uma base nitrogenada e forma um nucleotídeo com timina. E é claro que sempre ao centro, entre elas, terei uma ponte de hidrogênio. E nas extremidades teremos quem? A nossa fita, que é composta por açúcar, o desoxirribose, mais o fosfato. Bom, agora faremos uma pequena demonstração de como seriam testes de DNA, lembrando que não é deste modo que é feito em laboratório, é apenas para sintetizarem a ideia, ok? Aqui um suposto pai, aqui um suposto filho. Vamos retirar a fita direita, que é composta por desoxirribose e fosfato, e as bases nitrogenadas do seu lado. E com o filho a mesma coisa. Logo, o pai tem a sequência de AA, CG, TG,
AC e o filho ATGGCAGT. Então, se aqui eu tenho um universo de 8 nucleotídeos, não é nucleotídeo porque tirei outra parte, e aqui também há uma harmonia apenas em dois, no primeiro que é a adenina e no quarto que é a guanina. Mesmo assim, entendo que o resultado é negativo, porque em regra de 3 soma 25% de compatibilidade. Lembrando que não quer dizer que eles são parentes distantes ou próximos, mas não pai e filho. É importante lembrar que se existem adenina, timina, citosina e guanina, apenas 4 bases nitrogenadas, é óbvio que uma fita de DNA de qualquer pessoa que você for comparar com o seu, você vai encontrar semelhança em algum momento, em alguma linha haverá pareamento, haverá compatibilidade, mas isso não quer dizer que você tem parentesco direto ou indireto com aquele indivíduo. É importante ressaltar isso. A nossa segunda área é a investigação criminal, criminologia, lembrando que ela sempre se desenvolveu com as pesquisas científicas, sempre em harmonia. As pesquisas sempre ajudaram na construção das investigações criminais e, inclusive, aperfeiçoando as que já existiam. As mais relevantes estão as pesquisas na área da biologia, principalmente a entomologia, botânica, zoologia e genética, mas tem pessoas que se perguntam, entomologia é o estudo dos insetos, botânica das plantas, zoologia dos bichos, genética dos genes. Sim, mas sempre que pertinente elas podem ser usadas como ferramenta de investigação, em que pode encontrar indivíduos, colocar indivíduos na cena do crime, enfim, e falarei um pouco mais disso logo à frente. O DNA não é o único recurso biológico utilizado nas investigações policiais, existem muitos outros, e vamos citar alguns, a começar pelas impressões digitais, que é um método muito utilizado e muito antigo, praticamente está nas investigações desde quando as investigações são investigações, lembrando que cada indivíduo possui a sua impressão digital bem característica, o que difere um do outro, e as marcas são deixadas por conta da grande atividade de secreções pela pele, temos suor, todo tempo sendo secretado, temos proteínas, enfim, e objetos que tocamos durante o dia, que manipulamos, que pode deixar resíduos na pele de alguma forma, como gordura, enfim, e tudo isso ajuda muito você deixar suas marcas em quaisquer que seja os objetos que manipule durante o dia. Outra ferramenta importante é a anatomia. Os estudos de anatomia humana se desenvolveram muito. Hoje é possível identificar ossadas, saber se trata de uma criança, de um adulto, de um homem, de uma mulher, de um idoso, enfim, muitas informações podem ser obtidas através de uma simples ossada. E além disso, também podemos extrair parte desta ossada com material genético e realizar o exame de DNA para identificar a possível vítima. E também a entomologia forense, como eu disse, o estudo dos insetos cadavéricos. Os insetos, eles possuem uma classe adípera que são cadavéricos, em que colocam ovos em cadáver em decomposição, até o humano mesmo, mas também os animais, e os ovos eclodem, saem as larvas, consomem carne em decomposição, e com o estudo do tempo de vida desses insetos, é possível coletar essas larvas num cadáver e estabelecer quanto tempo ele está ali. Isso pode facilitar porque você acaba estabelecendo uma data do crime, com isso você pode
ter pessoas no cenário do crime e pessoas que não possuem álibi para ser considerados os suspeitos deste crime. Antes de concluir essa etapa, é importante ir para algumas curiosidades. Não é de hoje que as pesquisas biológicas auxiliam e muito as investigações criminais. Nos Estados Unidos, por exemplo, existem pessoas que doam seus corpos após a morte para fazendas e sítios em que ocorrem pesquisas cadavéricas. Como que acontece? São vários cenários em que os corpos ficam em simulações de carbonização, um corpo baleado, um corpo esfaqueado, um corpo afogado, enfim, em ambientes fechados, abertos, em meio natural. E com tudo isso é possível saber se existe aceleração nas fases da decomposição, se existe retardamento de acordo com a circunstância, características do criminoso no corpo, características naturais que podem dar indícios às intuições de investigadores, saber que animais podem alterar a cena do crime, que animais que podem consumir aquele organismo, os insetos, de que modo eles podem auxiliar, como definir o período de estado daquele corpo ali, isso analisando o tempo de vida daquele inseto que está presente no organismo em decomposição, enfim, são muitas características, muitas informações que podem ser obtidas nessas pesquisas. E tudo isso é, de alguma forma, divulgado de modo teórico, facilitando muito as investigações em todo o mundo. E os Estados Unidos são um dos poucos países que permitem esse tipo de experiência, porque na maioria dos outros países não é permitido, assim como o Brasil. E nesses países em que não é permitido a pesquisa com corpos humanos, mesmo que mortos, é utilizado no lugar corpos de porcos, porque dentre os animais são os que possuem uma pele digamos que mais semelhante, ou melhor, similar ao ser humano. Então, por isso que nesses países que não se permite a, a pesquisa com seres humanos em decomposição, mesmo que ainda mortos, é utilizado então os porcos. Agora, só para concluir e consolidar, a identificação de impressões digitais é um método muito eficaz e um dos mais antigos das autoridades criminais. Quando eu falei que a botânica ela pode auxiliar em investigações, não é mentira. Temos aqui o caso Messi Nakashima, uma mulher que foi assassinada, colocada no carro e jogada a uma represa. O principal suspeito era o namorado, que até então parecia ter cometido um crime perfeito, até porque era um ex-policial advogado, então ele entendia bem de crimes. Ele tinha álibi, eliminou as provas, mas o que ele não contava é que os relatos da família e dos amigos próximos o colocaria como suspeito por conta das agressões, em demasia, por conta das brigas, enfim, mas o que determinou que ele é realmente o assassino foi através da busca policial que houve na sua casa, em que encontraram uma alga específica nos sapatos. E esta alga ela é endêmica da região onde fica situada a represa. Então, se aquela alga existe exclusivamente naquele ambiente, estava nos sapatos dele, isso é indício de que ele esteve no local. Então, com isso, ele é colocado na cena do crime e considerado o assassino. São inúmeras as utilizações de mecanismos científicos na investigação criminal e sempre
aperfeiçoada de algum modo. Eu expandi um pouco para outras áreas biológicas, mas nosso ênfase é o DNA, de certo modo. Agora, finalmente, nossa terceira e última área profissional científica da aula, que é a terapia gênica. Bom, basicamente é a transferência de material genético com o objetivo de prevenir ou curar determinadas doenças. Claro que são doenças de cunho genético ou que de alguma forma é causada por um gene defeituoso ou ausente e é transferido então uma versão funcional do gene para a reparação. Melhor, você realiza uma reforma daquele gene para que pare com aquela informação de modo a curar ou tratar aquela doença em questão. Vamos às etapas. É um gene, é uma porção de DNA, deixando aqui só para lembrar que o gene é uma parte de DNA, é uma parte específica que vai determinar essa característica em questão. Contém informação necessária para sintetizar uma proteína. O primeiro passo é identificar o gene que causa a enfermidade. É o mais importante, conseguir identificar já é um meio caminho andado. Depois, a próxima etapa é isolar este gene e a clonagem do mesmo. E com isso, é importante lembrar que com os avanços da biologia molecular, hoje o processo de isolamento gênico se tornou bem mais simples, sofisticado e bem eficaz, diferentemente de alguns anos atrás, que era um tanto mais complexo e bem certo. A terapia gênica ela pode ser recursos para qualquer doença, desde que seja possível isolar esse gene em questão. Ou seja, se você não consegue isolar o gene, eu acho que o tratamento, no caso, seria inviável. Agora vamos às transferências, que existem dois métodos deles, que é a in vivo, quando você transfere o DNA diretamente ao paciente. Essa é muito mais simples, e a ex vivo, que é o DNA que é transferido para células isoladas, após a modificação é transferida ao paciente. Isso já é feito em laboratório. E com certeza esse método indireto, ex vivo, ele é muito demorado, porém ele é bem mais eficiente que a in vivo, que em muitos casos ele mostra muita ineficiência e não obtém resultados nenhum. Como as outras duas áreas que citei anteriormente, esta também haverá exemplificações no final. No entanto, só falarei da ex vivo, que é um tanto mais sofisticada, existe processos, é bem demorada, porém bem eficaz, diferentemente da in vivo, que é apenas a introdução do material genético no indivíduo. Então vamos lá. A ex vivo, ela começa com a extração de células do indivíduo em questão que possui enfermidade. Depois, temos um vírus que é modificado em laboratório para receber outro DNA. Lembrando que os vírus possuem características interessantes, eles não são considerados seres vivos. A única característica de ser vivo que o vírus possui é o material genético, que pode ser DNA ou RNA, e além disso, os vírus são parasitas obrigatórios, ou seja, eles vivem exclusivamente como parasita, eles não têm atividade própria. Então, após a modificação do vírus no laboratório, você retira as estruturas que você precisa, então logo a mais você introduz material genético com a informação que você deseja, e após essa introdução
como eu disse que o vírus ele é um parasita obrigatório, você vai utilizar da ferramenta, do mecanismo do vírus ao seu favor. Como ele invade as células, neste caso ele está invadindo, levando não uma informação, uma proteína que irá desencadear uma doença. Ele está trazendo uma proteína benéfica que, de algum modo, irá auxiliar o seu organismo a se recompor, a se regenerar. Aqui, como podem ver, o vírus se mistura às células do paciente, ele é um parasita obrigatório, ele se introduz na célula. Você utilizou desse mecanismo para incorporar aquele gene na sua célula. Então, as células se reproduzem a partir do DNA trazido pelo vírus dentro da célula invadida aqui, que no caso é a hospedeira. Lembrando que quando citei nos slides o vetor, nesse caso aqui o vetor é o vírus. Então as células modificadas são inseridas no paciente e já no organismo as células produzem proteína ou hormônio desejado para curar ou tratar aquela doença em questão. Então, de modo geral, esta é a terapia gênica ex vivo. E como disse antes, a in vivo nem é necessário exemplificar, porque é simplesmente a introdução direta dos genes no corpo do paciente. Obrigado a todos por terem ficado aqui até o final. Não se esqueçam de realizar a avaliação, lembrando que será mais uma nota para este bimestre. Não deixem para depois, nem deixem para lá, enfim. E, se possível, realizem um estudo de aprofundamento, porque ele é fundamental para melhor consolidação do tema. E aproveitando o gancho, essa semana ocorrem as atividades de recuperação dos primeiros, segundos e terceiros bimestres em todas as matérias. Eu acho importante que vejam se seus nomes estão nas listas, nos grupos do WhatsApp e do Classroom. Se estiver de algum modo, procure realizar todas as atividades para que não fique pendências. É isso aí e até a próxima aula.